A paz do Senhor, queridos. Aqui é o Cláudio Birantoli em mais uma mensagem da Palavra de Deus, da poderosa Palavra de Deus. Muito feliz que vocês estão aqui e meu desejo do fundo do coração que ela produza paz, alegria, esperança, amor, vida eterna, salvação. E no final tem um louvor lindo. Fique até o final dessa mensagem, compartilha, dê seu like, dê seu comentário, faça considerações, fique à vontade, querido, para também compartilhar esta mensagem. Esta mensagem eu intitulei de O Semeador, tá? Ela se encontra em Lucas 8, 4 e também nos evangelhos sinóticos, né? Mateus 13 e Marcos de 4, 1 a 9. Antes que a gente possa ler a mensagem, vocês possam aí ouvi-la, né? Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos dê uma boa palavra. Senhor Jesus, cuja presença estamos, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de compartilhar a sua poderosa palavra, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, nos ouve nesta noite, nos ensina também, Jesus. Ensina, Pai, a nós ampliarmos a visão, ampliarmos a nossa mente, produz uma metanoia total, Pai, da nossa consciência, para que possamos conhecer a plenitude de quem Tu és, Pai. Jesus, fale conosco, que esta palavra, Pai, cumpra para o propósito que ela foi enviada, Pai. Eu te agradeço em Teu nome. Amém. Então vamos lá, querido, eu vou começar lendo a palavra de Deus e a gente vai pontuar esta parábola que foi contada por Jesus, né? E a gente já vai ver o que significa parábola, a gente vai ver algumas coisinhas interessantes para nós aplicarmos na nossa vida, para que nós produzamos frutos. Então lá em Lucas 8, 4, né? A parábola do semeador, né? E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram a ouvir Jesus. Foi quando lhes propôs a seguinte parábola, no 5. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. A outra parte caiu sobre as rochas. Quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte, aleluia, caiu em boa terra. Germinou, cresceu, produziu grande colheita, 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Então Jesus, ele está dizendo aqui que ele pregava em todos os lugares, ele saía nas aldeias, nos valados, em tudo que é lugar, pregando esta mensagem. E lá em Mateus 13, né, ele fala que ele sai de sua casa, ele estava na verdade na casa de Simão e André, e ele sai, vai até o mar ali, ele vê um barco, sobe no barco e a multidão vem. Imagina ali você naquela multidão. E ele fala que ele está falando essa parábola para todos que vieram de várias cidades. Quer dizer então que ele quer mostrar algo, como tem um povo eclético ali, um povo bem diversificado, ele quer mostrar ali, contar uma parábola. A parábola que vem de paraboles, que quer dizer uma comparação, uma história, né? Que compara com fatos, uma história da nossa vida real, vida cotidiana, uma coisa simples mesmo, para até criança entender. E os discípulos perguntam para ele o significado dessa parábola. É interessante que o próprio Jesus, ele prega essa parábola, ele explica essa parábola para os discípulos e ali também para o povo que está ali. E aí a gente vai ver o que significa essa parábola, a gente vai pontuar algumas coisas que Jesus acabou de dizer. Então Jesus ali, né, ele explica lá no versículo, né, no versículo 11, né,
que a semente é a própria palavra, a palavra de Deus. Esta palavra que Jesus está pregando desde a fundação do mundo, a palavra de Deus ecoa porque a palavra de Deus criou o mundo. Eis que haja luz, haja a vida na terra. Deus criou o homem, a terra, do pó da terra. Deus soprou sobre nossas narinas, Deus criou o verbo, e Jesus, ele é o próprio verbo vivo. Nós concluímos que a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. Então Jesus contou a palavra do semeador, que é a parábola de Jesus. Então, e ele fala que esse pregador, esse semeador que está lançando semente sobre toda a terra, nos 4 cantos da terra, ele encontra quatro tipos de solos, que são simbolizados por 4 tipos de pessoas, que ele vai explicar aqui quem são elas. Ele mesmo vai dar a explicação. Que o primeiro que cai, a primeira tipo de solo que cai é o à beira do caminho. E ele vai explicar o que é a beira do caminho. Vamos lá, eu prefiro que Jesus explique do que eu, né? Então, ali em Lucas 8:12, ele explica: a beira do caminho representam todos que ouvem, todos nós ouvimos. Mas então chega o diabo mesmo, e tira a palavra do coração deles. E para que não vejam a crer e não sejam salvos. Jesus está falando de crer, Jesus está falando de salvação, e que o diabo tirou a palavra dessa pessoa porque ela deixou ela na beira do caminho. Ela não colocou ela na profundidade do coração, na mente, e o diabo veio, pisoteou, que é representado pela ave, e para que ele não creia e seja salvo. Veja quantas pessoas, essa parábola é para nós nos examinarmos em que solo nós somos. Que solo você é, meu amado? Que solo você está? Qual a condição hoje que você está? Você está à beira do caminho, à beira da palavra, à beira de Jesus. Estar à beira de Jesus é ainda não crer que você precisa morrer para o mundo. Porque Jesus falou ali para Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos: não, como que pode? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus: não, você é um mestre da lei e não sabe dessas coisas? É preciso nascer do Espírito. E por quê? Aquele que está à beira do caminho, pode ser que você seja esse. Pode ser que a nossa mente, assim, eu faço boas coisas, eu obedeço a lei, eu dou comida para os pobres, eu alimento, eu sou bom. Mas não é só ser bom, não é condição para ser salvo. Aleluia. Jesus disse: é necessário nascer de novo. É necessário nós descermos as águas, morrermos para este mundo, as águas que simbolizam o batismo, que um dia Jesus fez questão de se batizar, que simbolizam morrer para o mundo e renascer em Cristo. Colocar Cristo sobre todas as coisas. Por quê? Porque o Adão, Jesus, ele quer matar o nosso Adão. O Adão, lá no Éden, ele comeu uma semente. Essa semente que Adão comeu, ela ficou também à beira do caminho. Ela ficou à beira do caminho. E quando veio o diabo, arrancou dele. Porque na primeira oferta de Satanás, Adão e Eva, eles comeram a semente do bem e do mal. E receberam como sentença a morte e o pecado, esse pecado que domina nosso corpo. Que pecado você está falando, Cláudio? Que pecado? Os pecados são as obras da carne. Porque existem obras do Espírito e existem obras da carne. Paulo fala lá em Gálatas 5,17 o seguinte: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não se consegueis fazer o que quereis. A partir do pecado, da semente lá de Adão, que nós herdamos, nós não conseguimos mais fazer o que a gente quer. Nós somos dominados pelo pecado, a não ser que nós entramos na presença de Jesus em profundo arrependimento, queremos nascer de novo, em profunda tristeza, e queremos que Jesus nos lave pelo seu sangue, reconhecemos que precisamos dele.
Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos adverto, como já vos preveni antes: os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Lá em 2 Timóteo 3 ainda fala: amantes de si mesmo, pai trairão uns aos outros, vocês serão enganadores, perversos, matarão uns aos outros, pai mata filho, filho. É assim que está acontecendo. Mas pode ser que esses são as pessoas que deixam a palavra no meio do caminho. Não segue Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas os frutos do Espírito, em que Deus quer matar o Adão, velho homem, renasceu os frutos do Espírito. O que são? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. E então o que Deus fez? Deus, para manifestar Jesus em nós, ele deu a lei para os judeus, para que este pecado ficasse exacerbado, e falar assim, para os judeus de Israel que creem em Jesus, né? Falasse assim: não dá, todos pecaram, diz Paulo, não dá para vencer, não dá para deixar a mensagem no meio do caminho, não dá para não crer em Jesus. Não crer em Jesus implica não ser salvo. Crer em Jesus, aquele que creu, será chamado, João 1,12, tem a condição de poder ser chamado filho de Deus. Olha que privilégio. E o segundo, então um ficou no beiro do caminho, não quis seguir Jesus. Ele acha que ele não precisa de arrependimento. Ele não precisa de Jesus em tudo. Ele crê em parte, ele está na beira, mas ele não quer. Então veio o diabo e arrancou. Pronto. Ele vai crer em vãs filosofias, em tudo que há, mas menos na palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. E o segundo coração, o segundo solo, é o solo pedregoso que ele fala lá no 13. Rochas, os que caíram em rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, ouviram também. Contudo, não possui raiz. A raiz creio por um período, mas desiste no tempo da provação. A raiz é Jesus. Jesus é a cabeça, deve ser a cabeça nossa. Nós temos a mente de Cristo. Paulo fala lá que nós, apesar de nós estarmos sendo tentados por diversos pecados, nós temos condições hoje, como fala também lá em Tiago, resistir ao diabo e ele se afastará de vós, de vencer o maligno, de vencer as provações, de vencer as tentações, de tudo. Nós temos condições de se arrepender, porque Jesus é o nosso advogado. Mas ele é aquele que se alegra, ele pula, ele vai para a igreja, ele é simpatizante da palavra, ele vai. Mas quando tudo vai bem, eu sou de Deus, glória a Deus, irmão. Você está desanimado por quê? Porque quando vem a primeira tempestade, ele deixa Jesus. Não, isso aí não era para mim. Ele volta ao Adão. Veja, aqui sempre o velho homem vai querer voltar. Nossa natureza vai querer voltar ao velho homem, ao velho Adão. E Jesus quer produzir em nós o novo Adão, nascido em Cristo Jesus, nascido de uma semente incorruptível, não de uma semente adâmica, corruptível. A mentira, o mal, a morte, as disenções, as facções e tudo isso. E o terceiro, o último, não é o último, né? O último que não quis, né? Ele fala lá: aos que caíram entre os espinhos, significa os que ouvem. Também ouviu, todavia, seguir o seu caminho. Ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, veja só, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não consegue amadurecer. Então aqui o próprio mundo sufoca ele. Os prazeres da vida,
as ansiedades, o seu trabalho, a sua casa, o seu casamento, as coisas, tudo está em primeiro lugar, menos Deus. Sufocou a palavra de Deus, a palavra de vida, a esperança da glória. Sufocou, nada disso tem sentido. Ele só se preocupa com agora, só se preocupa com as riquezas, os prazeres, o hoje. Ele pode até falar da boca para fora, eu tenho Deus, mas não tem Deus. Jesus falou lá em Mateus 23, vocês falam tanto, vocês profetas, mas vocês são cegos, guia de cegos. Ó povo, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Eles não têm condições, eles não praticam a palavra. E aqui foi sufocado. E muitos aqui são líderes. Paulo fala lá em Colossenses 2. Eles pregam vã filosofia, eles pregam teologia da prosperidade, eu trazendo para o dia de hoje, eles pregam adoração a anjos, eles pregam tudo, menos Jesus pregado na cruz, menos o sacrifício de Jesus, para nós seguirmos Jesus mesmo com as provações. E o último, ele explica lá: no entanto, esta é a terra boa, no entanto, os que caem em boa terra são os que de bom coração, aí está falando de coração, né? E com sinceridade ouvem a palavra, também ouviram, todos aqui ouviram. Entesouram, olha, guardam mesmo, enterram, entesourar é enterrar. Com perseverança, não desistem, frutificam. Né? E aí ele fala que frutifica 1 para 100. No Lucas, eu outro fala 30, 60, 100. Frutificar-vos. Frutificar é pegar esta palavra de Jesus, trazer frutos espirituais, mansidão, paz, alegria, domínio próprio e transmitir isso para o mundo. Praticar a palavra, viver a palavra. É isso que Jesus quer de nós, vivermos a palavra, não simplesmente ouvi-la. Não simplesmente ficar falando, mas praticá-la, aleluias. Porque o sacrifício de Jesus não são regras. De fato, olha que Paulo fala lá em Colossenses. Não são regras, não são lei, não tem a lei, não tem legalismo, ela não tem uma aparência de sabedoria, ela não tem pretensão religiosa, ela não vem de uma falsa humildade, e nem te propõe nenhuma severidade do corpo, do que vestir, do que comer, mas não tem essas coisas, querido, vã filosofia, coach espiritual, isso não tem valor algum, porque não refreia os impulsos da carne. Jesus quer matar o seu velho homem, a palavra de Deus tem poder para matar o velho homem, você tem que deixar ela entrar, matar o velho Adão. Ele quer matar os nossos pecados para nos trazer vida e vida em abundância. Veja o que Jesus fez. Jesus, ele pegou na cruz do Calvário, todos que morriam na cruz, ficavam a acusação lá escrito na cruz. Este pecou, fez isso, fez aquilo e era crucificado. Jesus pegou isso, querido, pegou a acusação que era contra você e contra mim, rasgou a acusação, aleluia, todo o velho homem, e cravou ela na cruz, para Satanás, todas as autoridades ver, e falou: eu estou entrando. Veja, querido, o que Jesus fez? Rasgou as acusações contra nós. Em Colossenses 2:13, e vós outros que estavos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e cancelou a escrita da dívida. A dívida era: aquele que pecar deve morrer. A lei dizia isso, todos nós pecamos, então todos nós merecíamos morrer, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz,
e despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele espetáculo público, aleluia, triunfando sobre todos ele na cruz do Calvário. Então a mensagem é essa: na cruz do Calvário ele pregou mesmo, pregou os seus pecados lá, rasgou as acusações, foi o seu advogado. E agora, querido, porque quando eras escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça, não tínhamos justiça, e que fruto colhesses então das atitudes da agora que vos envergonheis, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado, somos libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que Jesus, ele nos colocou a semente boa. A semente é boa, ela produz santificação, ela produz vida eterna, ela produz frutos, ela produz paz, ela produz alegria, ela produz ânimo, ela produz domínio próprio, ela produz salvação também para outras vidas. Nós temos condições, se quisermos, de sermos escravos não mais do pecado, mas de Deus. Essas são as obras da fé que Deus espera de nós, não uma fé morta que não produz nada, mas uma fé operante em Cristo Jesus, que possamos preparar o nosso solo, porque Ele morreu por nós. Ele, Jesus, morreu por nossos pecados, e Deus possa te abençoar com esta mensagem. Ouça esse louvor, vamos orar uns pelos outros. Eu te amo em Cristo Jesus. Obrigado por você estar aqui ouvindo esta mensagem. Cláudio Totos deu glória.
igual.